Graça e paz, meus irmãos. Aqui quem vos fala novamente é o irmão Leandro, do canal Teologia, Bíblia e Apologética. E hoje o tema do vídeo é: a Bíblia apoiou a escravidão? A gente vai falar um pouquinho sobre esse assunto no dia de hoje. E antes da gente começar a gravar o vídeo aqui, eu peço a você, se você está aqui caindo pela primeira vez no canal, que você curta esse vídeo, que você se inscreva no canal, que você compartilhe com alguém que precisa desta informação. Então nós vamos aqui falar novamente sobre o tema. O tema é: a Bíblia apoiou a escravidão? Por que estou gravando esse vídeo, meus irmãos? Porque quando a gente entra na questão dos debates com alguns ateus, alguns agnósticos e pessoas que não creem no Deus que emana das Escrituras, no Deus a qual as Escrituras nos ensina quem Ele é, um dos pontos que eles querem, digamos, ter desculpa de não acreditar em Deus, eles falam: o Deus que você crê é um Deus sanguinário, o Deus que você crê é um Deus que apoiou a escravidão, é um Deus que não é um Deus que permitiu a escravidão. Meus irmãos, uma coisa que a gente precisa entender: quando a gente lê qualquer texto de alguns livros antigos, nós precisamos aprender a respeitar um negócio chamado contexto. Eu vou aqui começar lendo aqui alguns textos bíblicos e nós precisamos entender que, por exemplo, o texto que eu vou ler aqui, eu vou começar lendo o texto de Levítico capítulo 25, ou seja, eu estou lendo um texto que ele foi escrito há mais de 3.500 anos, porque nós sabemos que o Pentateuco, que são os primeiros 5 livros da Bíblia, ele foi escrito entre 1500 a 1450 a.C. Então, se a gente pegar a data de 1500, contando com os anos depois de Cristo, nós temos aí um espaço de 3.500 anos. Então, nós precisamos entender o quê? Que esse texto aqui que nós vamos ler foi um texto que foi escrito para um povo daquela época, foi um texto que foi escrito para um povo que estava saindo, no caso da escravidão do Egito, e que Deus ali estava dando ordens para eles. Então é isso, meus irmãos. Vou começar aqui lendo o primeiro texto. Você abre a sua Bíblia aí, que é um dos textos que no caso, os ateus e os agnósticos usam para dizer que Deus ele apoiou a escravidão. Está lá em Levítico capítulo 25, a partir do verso de número 39, meus irmãos. Eu vou ler aqui. Ele diz aqui, leis a favor dos escravos. Também se teu irmão empobrecer estando ele contigo e vender-se a ti, não o fará servir como escravo. Como jornaleiro e peregrino estará contigo até o ano do jubileu te servirá. Então sairá de tua casa e de seus filhos com ele, e tornará sua família a possessão de seus pais. Porque são meus servos que tirei da terra do Egito, não serão medidos como escravos. Não te assenhorearás dele com tirania, teme porém ao teu Deus. Verso 44, meus irmãos, quanto aos escravos ou escravas que tiverdes, virão das nações ao vosso derredor. Delas comprareis escravos e escravas, também os comprareis dos filhos dos forasteiros que peregrinaram entre vós, deles e das suas famílias que estiveram convosco, que nasceram na vossa terra, e vos serão por possessão. E ele vai falar mais alguma coisa aqui, mas o primeiro ponto que nós precisamos entender aqui, meus irmãos, quando Deus ele está aqui, está tratando de leis com o povo de Israel, esse texto que nós temos aqui em Levítico capítulo 25, o que Deus fez aqui, meus irmãos? Nós precisamos entender o seguinte: no contexto daquela época, de 3.500 anos atrás, na nação de Israel e nas nações que haviam ao redor, o que acontecia? As pessoas, quando elas chegavam em determinado território e tinha ali riquezas a serem conquistadas, as nações elas guerreavam entre si, e o povo que perdia, ele se tornava escravo, ele se tornava servo daquela nação que havia ganhado a guerra. E nós vemos que, no contexto que nós estamos lendo aqui, o povo de Israel eles foram escravos por 430 anos lá na terra do Egito. E por que eles foram escravos lá, meus irmãos? Nós sabemos, a história nos ensina. Por quê? Simplesmente porque eles eram hebreus. E ali, como Deus havia feito a promessa de que daria a terra de Canaã para eles, e nessa terra de Canaã haveria muitas nações, o que iria acontecer com eles? Eles iriam guerrear com outras nações, como nós vemos lá a partir da morte de Moisés lá no livro de Josué. E nós vemos que muitas nações eles expulsaram, e pelo fato de Israel expulsar muitas nações,
eles pegavam aquelas nações que haviam perdido a guerra e muitos deles se tornavam escravos ou servos da nação de Israel. E aí o que Deus fez aqui, meus irmãos? Não é que Deus apoiou a escravidão. Deus ali apenas regulamentou aquilo que já era feito naquela época. E se você pararmos para ler, o primeiro livro que dá direito a escravos é a Bíblia Sagrada, meus irmãos. Meus irmãos, a Bíblia foi o primeiro livro que deu direito a escravos. Um outro texto que nós podemos ler aqui para refutar a ideia no caso dos ateus e dos agnósticos, se você ler a sua Bíblia aí, está lá em Êxodo, capítulo de número 21, dos versos 1 até o verso 11. Aí diz aqui, ó, o Senhor, Êxodo capítulo 21, a partir do verso 1. São estes os estatutos que lhes proporá. Se comprares um escravo hebreu, 6 anos servirá, mas o sétimo sairá forro de graça. Se entrou solteiro, sozinho sairá, se era homem casado, com ele sairá sua mulher. Versículo 4. Se o seu senhor lhe der mulher e ela lhe der a luz filhos e filhas, a mulher e seus filhos serão do seu senhor e ele sairá sozinho. Porém, se o escravo expressamente disser, eu amo meu senhor, minha mulher e meus filhos, não quero sair forro. Então o seu senhor o levará aos juízes, e o fará chegar à porta ou à ombreira, e o seu senhor lhe furará a orelha com uma sovela, e ele o servirá para sempre. Aí vai falar aqui no verso 7, se um homem vender sua filha para ser escrava, esta não lhe sairá como saem os escravos, se ela não agradar ao seu senhor que se comprometeu a desposá-la, ele terá de permitir-lhe o resgate, não poderá vendê-la a um povo estranho, pois será isso deslealdade para com ela. Mas se a casar com seu filho, trata-la como se tratam as filhas. Se ele der ao filho outra mulher, não diminuirá o mantimento da primeira, nem os seus vestidos, nem os seus direitos conjugais. Se não lhe fizer estas três coisas, ela sairá sem retribuição nem pagamento em dinheiro. Aí no verso 12, ele vai falar aqui, ó, leis acerca da violência. Ele vai falar assim, ó, quem ferirá outro de modo que este morra, também será morto. Porém, se não lhe armou ciladas, mas Deus lhe permitiu cair em suas mãos, então te designaria um lugar para onde ele fugirá. Aí lá no verso 16, ele vai falar assim, ó, o que raptar alguém e o vender ou for achado na sua mão, será morto. Olha o que diz o verso 16, meus irmãos. Êxodo capítulo 21, verso 16. O que raptar alguém e o vender ou for achado na sua mão será morto. Então, outro aspecto que a gente pode analisar aqui, dentro desse texto de Êxodo capítulo 21, é que Deus, ele regulamenta de uma maneira que a pessoa que ela é escrava, ela venha a ter direitos, meus irmãos. É isso que nós precisamos entender. Por quê? Daqui a pouco eu vou ler outro texto lá em Deuteronômio 15. O próprio Senhor Deus, ele diz para o povo, quando ele está tratando das leis com Moisés, ele diz que sempre haverão pobres na terra. E é interessante a gente analisar isso por quê? Porque se você voltarmos lá em Gênesis, se eu não me engano acho que é o capítulo 48, 49, quando a fome ela ficou extremamente grave lá no Egito, o que o povo fez, meus irmãos? O povo, no começo da fome, eles iam pagando em dinheiro para poder ter comida lá no Egito. Aí depois eles foram pagando com os gados que eles tinham. Aí depois eles pagaram com as propriedades que eles tinham. E por fim, o que eles fizeram? Eles foram lá e se tornaram escravos para poder eles terem o que comer. Então essa era uma das formas das pessoas terem como se manter naquela época, meus irmãos. Então veja, por que eu estou dizendo isso? Porque quando um ateu, um agnóstico, uma pessoa que não crê nas Sagradas Escrituras, eles tratam da escravidão, daqui como eu estou lendo aqui, como Deus ele regulamentou o que já acontecia naquela época, eles querem trazer essa escravidão que havia lá nas nações antigas, 3.500 anos antes de Cristo, e eles querem comparar com a escravidão que houve, no caso aqui no Brasil e na América Latina, nos anos de 1500 depois de Cristo, sendo que era uma escravidão totalmente diferente, meus irmãos. E é interessante a gente dizer isso por quê? Porque a escravidão que nós aprendemos, que nós vemos na escola que aconteceu aqui no Brasil e nos países da América Latina, era uma escravidão totalmente diferente daquela época, daquilo que acontecia na Bíblia. Então nós precisamos entender isso. Por quê? Por exemplo, a escravidão que nós vemos que acontecia aqui que houve no Brasil e nos países da América do Norte e do Sul, as pessoas geralmente eram escravas por quê? Porque elas eram negras. Nós precisamos também entender que os índios também foram escravizados. Mas uma coisa que muitos professores de história não dizem para nós é que na época que os espanhóis e os portugueses eles começaram a importar escravos para o Brasil, o que aconteceu, meus irmãos? Eles foram como eles tinham colônias na África já existiam negros que escravizavam negros. E o que os europeus fizeram?
eles apenas, digamos que eles deram um upgrade na prática. Eles compravam escravos já de outros negros lá na África, jogavam no navio e traziam para o Brasil. E aí foi se fomentando a cultura de que a pessoa era somente escrava porque ela era negra, e isso foi se perpetuando ao longo dos anos. Mas, por exemplo, essa escravidão que a gente vê na Bíblia não é como essa escravidão que houve na América do Norte, do Sul e aqui no Brasil, meus irmãos. Então a gente precisa fazer isso também. Um outro ponto que nós precisamos entender, meus irmãos, é que tudo que nós formos analisar biblicamente, nós precisamos entender e analisar o contexto cultural e histórico da época. Precisamos analisar o contexto geográfico, precisamos analisar o contexto linguístico. Mas o principal é o contexto histórico e cultural da época que nós estamos lendo, aqui quando nós lemos a Bíblia Sagrada, meus irmãos. Então, repito aqui, o que Deus fez com a escravidão na época que os israelitas saíram do Egito? Ele apenas regulamentou algo que era praticado pelas nações. Por exemplo, vou te dar um exemplo. Se você pegar lá em Gênesis capítulo 17, se não me engano, quando Deus ele institui a circuncisão para Abraão, Deus diz que ele também tem que circuncidar os servos dele. A questão é, de onde Abraão ele adquiriu esses servos? Foi das nações a qual ele peregrinou. Como Adão era um homem de posse, Adão era um homem que tinha dinheiro, ou Adão não, Abraão, desculpa, era um homem que tinha posse, que tinha dinheiro, ele comprava servos para trabalharem para ele. Alguns nós podemos aqui deduzir que eram escravos, mas outros eram apenas servos, eram apenas empregados dele. E aí o que Deus fez lá na frente, depois, mais para frente, quando Deus instituiu a lei para Moisés, Deus ele apenas regulamentou, Deus ele fez com que os escravos, os servos, eles tivessem direitos. E nós lemos aqui, vou repetir aqui, em Êxodo 21, no verso 16, Deus diz assim, ó: o que raptar alguém e o vender ou for achado na sua mão será morto. Então Deus não apoiava que a pessoa ela fosse lá em outra cidade, raptava alguém e vendia como escravo. Isso não era permitido. Como eu disse aqui no começo do vídeo, o que acontecia era o que? Israel ele ia guerrear com outra nação, Israel ele ganhava a guerra, e após ele ganhava a guerra, o que acontecia? Aquela nação que tinha perdido a guerra, os homens que haviam sobrevivido e as mulheres, eles se tornavam escravos da nação de Israel. Mas nós vemos no começo que esses escravos eles tinham direitos. Eles tinham direitos. Tanto é que um dos direitos que eles tinham é que depois de 7 anos eles poderiam sair livres. E aí, por exemplo, se o homem, como escravo, se ele adquirisse uma esposa e essa esposa desse filhos para ele, quando ele era liberto dessa servidão, ele poderia ir embora com a sua esposa e com seus filhos. E também com as posses que ele tinha adquirido durante o tempo que ele foi escravo. E nós vemos aqui nesse texto aqui de Êxodo capítulo 21, que se a pessoa quisesse permanecer para sempre como servo do seu senhor, o que ela fazia? Ela pegava a sua vela, colocava na orelha, e aquilo indicava que aquela pessoa ela era serva do fulano de tal. E nós vemos aqui que Deus ele apenas deu direitos, ele apenas regulamentou o que já acontecia, meus irmãos. Portanto, essa tese que nós vemos aí que os ateus agnósticos falam, não, o Deus que você crê é um Deus sanguinário, é um Deus que apoia a escravidão. Quando eles fazem isso, meus irmãos, eles estão sendo desonestos intelectuais. Por quê? Porque eles apenas pinçam um versículo lá no meio do texto bíblico, joga lá e fala, olha, o Deus que você serve, o Deus que você crê é um Deus que apoia a escravidão. Só que eles não explicam o contexto histórico, eles não explicam o contexto cultural, eles não explicam por que, para quem, onde e ocorreu aquele versículo bíblico. Eles apenas colocam, olha, o Deus que você serve é um Deus que apoia a escravidão. Eles não fazem isso que eu estou fazendo aqui, explicando o porquê acontecer isso naquela época, explicando o porquê Deus ele teve que regulamentar essas leis. E por que Deus faz isso, meus irmãos? Porque Deus ele é um Deus justo. Porque Deus ele é um Deus justo. É um Deus que não admite que as pessoas elas venham ser violentadas. É um Deus que não admite que as pessoas elas venham ser, digamos, raptadas, como acontecia na escravidão aqui do Brasil. E aí Deus ele pega e regulamenta essas leis, meus irmãos. Nós vemos aqui, ó, Êxodo capítulo 21, verso 16. O que raptar alguém e o vender ou for achado na sua mão será morto. Nós temos vários versículos aqui, meus irmãos, mas para o vídeo não ficar muito longo, esses dois textos aqui nós já podemos refutar aqui essa questão que no caso, os ateus agnósticos, eles utilizam, meus irmãos. E aí eu vou até estar lendo aqui um outro
tópico que eu achei aqui num aplicativo chamado Got Questions, sobre questões da Bíblia. Ele fala assim, ó: a escravidão dos últimos séculos era frequentemente baseada exclusivamente na cor da pele. Os negros eram considerados escravos por causa da sua nacionalidade. Muitos donos de escravos realmente acreditavam que os negros eram seres humanos inferiores em relação aos brancos. A Bíblia definitivamente condena a escravidão baseada na raça. Considere a escravidão vivida pelos hebreus quando eles estavam no Egito. Os hebreus eram escravos não por escolha, mas porque eles eram hebreus. Está lá em Êxodo 13:14, meus irmãos. As pragas que Deus lançou sobre o Egito demonstram como Deus se sente em relação à escravidão racial. Está lá em Êxodo do capítulo 7 até o capítulo 11, meus irmãos. Aí ele fala assim: então sim, a Bíblia condena algumas formas de escravidão. O ponto-chave é que a escravidão permitida na Bíblia de forma alguma se parecia com a escravidão racial que contaminou nosso mundo nos últimos séculos. Então, como eu disse aqui, meus irmãos, se você for lá para o Novo Testamento, nós vamos ver lá na epístola que Paulo escreve a Filemon, Paulo está intercedendo por um escravo chamado Onésimo. E Paulo diz lá na carta, ele fala: olha, se caso ele tiver alguma dívida, coloca na minha conta que eu vou pagar. Por quê? Porque esse Onésimo, quando ele se converteu a Cristo, ele fugiu do seu Senhor. E aí Paulo vai lá e escreve uma carta intercedendo para ele, para que quando ele voltasse para o seu Senhor, para que ele não sofresse algum castigo do seu Senhor chamado Filemon. Então nós vemos, meus irmãos, quando você pegar em algum grupo de rede social, algum ateu falando que Deus apoia a escravidão, você pode mostrar esse vídeo. E falar para ele, olha, você está dizendo algo que você não tem conhecimento, ou você está sendo desonesto intelectual. Então é isso, meus irmãos, esse é o vídeo que eu queria gravar no dia de hoje. Que você possa curtir esse vídeo, que você possa comentar aí nos comentários, e que você possa compartilhar esse conhecimento com alguém. Eu creio que alguém necessita de adquirir esse conhecimento, meus irmãos. Amém? Que Deus abençoe a cada um de vocês. Fiquem na paz do Senhor Jesus Cristo. Deus abençoe. Amém.